essa visão de Deus ela precisa se tornar mais consciente em nosso coração, em nossa vida. Nós precisamos enxergar Deus de uma maneira onde nós possamos ter reverência, onde nós possamos enxergar a grandeza, a majestade, a sublimidade dele, mas também nós precisamos enxergarmos o Senhor de uma perspectiva onde a gente entenda que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está ao nosso lado. O Salmo de número 5, ele é um salmo que vai nos colocar diante dessas duas imagens, dessas duas visões acerca de Deus. A visão de que Ele é o nosso Deus, e sendo o nosso Deus, Ele é aquele que está perto de nós, Ele é aquele que está próximo de nós, Ele é aquele que conhece as nossas necessidades, que julga as nossas causas, que sabe do que nós estamos vivendo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas aflições. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Ele é aquele que sonda, é aquele que investiga, Ele é aquele que vasculha o nosso coração. Ele é aquele que conhece as profundezas do coração humano. Ele é aquele que sabe o que nós pensamos. Como diz o salmista no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua, né? A palavra não me chegou à boca, e tu já conheces por completo. Deus sabe quais são as motivações do nosso coração. Deus conhece a nossa vida por inteiro. E Ele conhece a nossa vida porque Ele é o dono dela, porque Ele é o Senhor dela, porque Ele é o possuidor dela. Então, quando o salmista, no verso 2, no Salmo 5, verso 2, ele diz: atende a voz do meu clamor. E aí ele apresenta: Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Ele traz a imagem do Deus meu, daquele que está perto, daquele que a sua vida pertence a Ele, e ele traz a imagem do Rei meu. E aqui ele apresenta a imagem de Deus como Rei, mas não no sentido, como em outros salmos, de um rei majestoso, de um rei no trono, onde se adora a realeza de Deus ou se adora a sublimidade, a grandeza de Deus. Não. Aqui o intuito dele usar o termo Rei meu é no sentido de Deus como um juiz que julga as causas, que julga as necessidades. Então, quando ele diz Rei meu, ele está dizendo: Senhor, tu és o meu juiz, tu és aquele que julga as minhas causas. No antigo Israel, a função de julgar as causas das pessoas eram atribuídas aos reis. Fazia parte do governo de um rei ter autoridade também de um juiz. Tanto que a monarquia, ela põe fim ao que em Israel? Ao período dos juízes. A monarquia, ela põe fim ao período em que os juízes resolviam as situações. A partir da monarquia, em Saul, Davi, Salomão e assim sucessivamente, cabe aos reis exercerem o papel de juiz. Então, em Israel, o rei ele era o juiz supremo e ele tinha uma corte. Ele tinha uma corte que o assessorava nessas questões jurídicas, nessas questões de julgamento. Mas ele que tinha que exercer
o juízo, ele que tinha que tomar as decisões, era ele quem batia o martelo sobre uma situação, sobre a vida de alguém, sobre algum problema. E Deus é apresentado quando o salmista diz: Rei meu, a ideia é de juiz meu, atende ao meu clamor, julga a minha causa, o Senhor que é o meu juiz. E aí ele usa Deus meu, ou seja, Senhor, tu és o meu juiz, tu és o rei de toda a terra, tu és o rei das nações, tu és o juiz das nações, tu és o Senhor sobre todas as coisas, mas tu és o meu Deus, tu és aquele a quem a minha vida te pertence, tu és aquele a quem a minha história te pertence. E ele clama e ele diz: pois a ti orarei, pois a ti me voltarei. Ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A ideia é: pela manhã me apresentarei a ti e esperarei. Era comum nos tribunais antigos uma pessoa chegar pela manhã com uma causa e esperar até a hora dela ser atendida, até ela se apresentar diante do rei ou diante da corte do rei, e nisso ele esperar aquele momento para ser atendido. Então ele diz: eu vou esperar no Senhor, eu vou orar ao Senhor e eu vou esperar no Senhor. Então você vê que esses dois termos, orar e esperar, elas se tornam parte da nossa vida de oração e da nossa espiritualidade. Orar e esperar. A oração, ela é o caminho que me conecta a Deus, me coloca em comunhão com Deus. A oração, ela é o caminho que faz com que eu possa abrir o meu coração e apresentar todas as minhas necessidades a Deus. A oração, ela é um caminho da nossa espiritualidade, da nossa conexão com Deus, mas a oração, ela também é uma proposta terapêutica, porque quando nós oramos a Deus, pelo menos espera-se que ao orarmos a Deus, a gente venha apresentar todas as nossas necessidades, todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Deus quer ser para nós aquele a quem eu e você não venhamos a ter nenhum segredo. O Senhor quer, a vontade do Senhor é que a gente possa derramar o nosso coração diante dele, que a gente possa se quebrantar e que a gente possa apresentar todas as nossas necessidades. Porque à medida que a gente vai falando, que a gente vai expondo, que a gente vai colocando diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos perturba, o momento em que você está confessando, que você está falando, que você está abrindo a sua boca, é como se você estivesse no divã do Senhor, como se você estivesse na sala do trono. Aliás, você está na sala do trono, você só não está vendo. Você está na sala do trono, diante daquele que é o Rei de toda a terra, que julga todas as causas, que é o Rei das nações, que é o Senhor de todas as coisas, mas que é o seu Deus, que está ali para te ouvir, que quer ouvir. O Senhor, ele se preocupa com todas as dimensões das nossas vidas, com aquilo que é importante, com aquilo que não nos parece importante, com aquilo que é fundamental, com aquilo que nos parece trivial. As coisas pequenas e grandes da nossa vida são importantes para Deus. As coisas pequenas e grandes da nossa vida, Deus quer tratar com cada uma delas. Deus quer cuidar da nossa vida como um todo. Deus quer cuidar da nossa situação de forma integral.
de forma total. E por isso, precisamos aprender a abrir o nosso coração sem reservas para Deus. Se tem alguém a quem você precisa e deve, todos os dias, abrir o seu coração sem reservas, esse é o Senhor. Te convido a essa experiência, a uma experiência de confissão, a uma experiência de quebrantamento, a uma experiência de nós falarmos tudo o que nós necessitamos, tudo o que somos, tudo o que nós estamos vivendo diante de Deus. E você pode ter certeza que o seu quebrantar, o seu abrir de coração vai trazer alívio e paz para você. Vai trazer alívio às cargas da sua vida, porque a oração ela é um processo terapêutico. A oração ela nos faz falar e expor e abrir-nos diante de Deus, e à medida que nós vamos falando, o Senhor não somente está a nos ouvir, mas o seu Espírito em nós está a nos curar, está a nos visitar, nos curando as nossas emoções, curando a nossa mente, curando o nosso coração. Deus é o juiz que julga todas as causas. Os tribunais humanos, eles são limitados e muitas vezes até mesmo os tribunais humanos podem ser dominados e invadidos pela injustiça, pela maldade, mas o tribunal divino é perfeito. O juízo de Deus, ele é perfeito. Os critérios pelos quais Deus avalia uma situação são únicos. Por isso, devemos colocar as nossas necessidades nas mãos dele. E aí ele diz, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrece todos os que praticam a maldade. Ou seja, que o juízo e a justiça de Deus estabelecerá a paz, a harmonia sobre o seu povo. E é nesse juiz que nós precisamos confiar. O verso 8 do Salmo 5, ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Você percebe que no meio dessa oração, ele não só está passando por adversidades, onde ele está apresentando uma causa diante de Deus, como também ele coloca a sua vida em xeque para que Deus examine e para que o Senhor o conduza. Ele não quer viver como a sociedade dos seus dias. Ele não quer viver seguindo os padrões dessa comunidade de Israel que está distante de Deus no momento em que ele está vivendo, ou de pessoas que estão vivendo não considerando a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. Não, ele quer viver diante do caminho do Senhor. E para viver diante do caminho do Senhor, não basta apenas entendermos o caminho do Senhor. É necessário que Deus nos ajude a trilhar o seu caminho. Na vida, será sempre mais fácil nós querermos trilhar o nosso próprio caminho. O nosso caminho é a tendência do nosso homem natural. A nossa tendência natural é viver a nossa vida como a gente quer, como a gente imagina, como a gente planeja. O caminho do Senhor, ele só pode ser vivido, ele só pode ser experimentado, ele só pode ser trilhado à medida que a gente caminha com o Senhor e à medida que nos permitirmos que Deus nos conduza por esse caminho. Ou seja, Deus tem um caminho que Ele quer que nós trilhemos, mas para andar nesse caminho, nós precisamos que Ele pegue em nossas mãos e que Ele nos conduza por esse caminho. E para isso, nós vamos precisar aprender a depender, confiar em Deus, mas nós vamos precisar que Deus
ele torna os lugares acidentados em lugares planos. Ou seja, que ele nos ajude com as situações das nossas vidas, as quais nós não podemos lidar com elas. O que esse salmo nos ensina muito é sobre essa incapacidade humana de fazer as coisas e essa necessidade de dependência divina. Nós precisamos aprender a depender de Deus em todo o tempo. E depender de Deus não é fácil. Não é fácil depender de Deus quando você está passando por um momento de doença, não é fácil depender de Deus quando você está passando por um momento de crises financeiras, não é fácil depender de Deus quando você está passando por perdas, não é fácil depender de Deus quando a situação está super apertada, não é fácil depender de Deus quando você não encontra saída na sua vida. Não é fácil depender de Deus quando você está vivendo uma situação que você nunca imaginou vivê-la. Não é fácil depender de Deus quando você está passando por provações. Não é fácil depender de Deus quando você está passando por tentações. Não é fácil depender de Deus quando o mundo está desabando sobre a sua cabeça. Porém, nós só conseguiremos sobreviver e sair de qualquer uma dessas situações que eu mencionei se dependermos de Deus. Depender de Deus é o caminho para que possamos sobressair as situações de impossibilidade. Por quê? Porque Ele é o único que pode fazer com que a gente trilhe o caminho dele. Nós começamos a dar os primeiros passos no caminho do Senhor, mas o caminho do Senhor é um caminho de desafios. A nossa caminhada com Deus, ela faz sempre com que a gente enfrente desafios, obstáculos, que a gente vai ter que superar, que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que prosseguir. E na nossa força a gente não consegue, a gente vai se cansar rápido e vai desistir rápido. Então você precisa da ajuda do Senhor. E aí pode surgir a pergunta: tudo bem, estou caminhando com o Senhor, estou dependendo do Senhor, estou sofrendo injustiças em algum aspecto da minha vida, tenho situações que eu tenho apresentado diante de Deus, mas o tempo está passando e eu não tenho resposta. E as coisas parecem que estão piorando a cada dia. O que eu faço? A resposta é: persevere em bater na porta. Já que o Salmo de número 5 é um salmo que nos fala de um tribunal, de Deus como juiz e de uma situação onde o salmista está orando e pedindo com que Deus venha julgar a sua causa, isso me lembra uma história que aparece nos evangelhos, no evangelho de Lucas. Tem uma história muito interessante exatamente acerca dessa situação onde há necessidade de se ter uma resposta e onde há necessidade de se perseverar para se obter essa resposta. E eu vou fazer essa leitura rápida aqui, são poucos versículos. Lucas capítulo 18, verso 1 diz assim: E Jesus também contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o que o texto está dizendo? Que Jesus vai contar uma história, que é uma parábola, e essa história é para ensinar a necessidade de orar e perseverar. E aí ele diz: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Ele conta a história de um juiz que era um juiz que ele não se importava com causa alguma, que ele não estava disposto a julgar segundo a justiça. Ele era um homem que não temia Deus e não temia os homens. Um homem que não teme a Deus e não teme os homens e não teme ninguém, ele é alguém de um caráter monstruoso. Ele era alguém que julgava uma causa de acordo com a sua vontade. Se ele achava que alguém tinha que ganhar, um lado ganhar, outro perder, de acordo com o critério dele, não com o critério de justiça, ele fazia isso. Ou seja, ele não se importava com a opinião de ninguém, ele não se importava com as dores de ninguém, ele não se importava com as necessidades de ninguém. Ele era um homem altamente egocêntrico, ele era um homem centrado em si mesmo, ele era um homem que nada lhe importava, que as pessoas não tinham importância, que as necessidades das pessoas não tinham importância, que ele estava pouco se lixando para qualquer coisa, e que, na verdade, o que ele pudesse fazer na vida dele para priorizar ele, para ele mesmo lucrar, se ele pudesse, achasse que ele iria lucrar em julgar uma causa, mesmo que fosse a causa mais injusta e errada, ele faria isso. Ele iria enriquecer ilicitamente, ele iria fazer e fez. Ele não se importava com nada. E aí, quem é uma pobre viúva diante de um juiz, de um homem extremamente rico, de um homem que, na sua maneira de enxergar, se vê como Deus, porque ele pode, segundo o seu bel prazer, segundo a sua vontade, decretar quem ganha ou quem perde, ou se todos perdem ou se todos ganham, ele dá a palavra final. Quem é essa viúva diante de um homem como esse, que não tem misericórdia, que não tem afeto, que não tem empatia por nenhum ser humano? Olhando para a situação, ela estava perdida. Ela estava sofrendo alguma situação de injustiça, ela já estava sofrendo com a opressão que ela estava passando na mão de alguém, ela estava com uma causa onde estava sofrendo muito, e ela resolve ir até esse juiz. E dia e noite ela insiste com ele. O texto diz que aquela viúva ia ter com ele todos os dias à porta, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E passava-se um dia e ele nem olhava para ela, e vinha um outro dia e ele nem se importava, e assim foi indo. Não sabemos se ela ficou insistindo durante dias, semanas, meses ou até durante mais tempo. O que aconteceu é que o homem que se achava senhor de tudo, que se achava o seu próprio Deus, que se achava o Senhor que tinha o poder de julgar todas as coisas de acordo com a sua vontade, que era Ele que dava a palavra final, que Ele era superior a todos os homens, a toda a raça humana, cedeu à insistência de uma simples viúva, porque ela estava pelejando e insistindo todos os dias à porta da sua casa. Independente de qualquer coisa, é os que estão na porta, batendo na porta, que acabam sempre vencendo.
independente das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus medos, da sua simplicidade, mas é os que batem na porta que sempre prevalecem. Não há grandeza, orgulho, ditadores, homens que se achem super-humanos, nada resiste a pessoas que estão batendo na porta, orando, clamando e insistindo diante de Deus: Senhor, faz justiça. Senhor, julga a minha causa. Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Senhor, esta é a minha necessidade. Senhor, é isso que eu preciso de Ti. Senhor, estas são as minhas enfermidades. Senhor, este é o meu clamor. Senhor, é disso do que eu preciso. São os que estão na porta, os que estão à porta, que irão sempre prevalecer. O homem que não se dobrava nem mesmo a Deus, cedeu ao apelo de uma viúva. Olha o que o texto diz, verso 4, capítulo 18 de Lucas: E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte mais a me importunar. Ele começou a sentir um profundo incômodo. Ele pensa consigo mesmo que ela está a molestar-lhe. Essa mulher está tirando a paz dele. Esse homem que se vê no auge do equilíbrio, porque se ele se vê como o Senhor de tudo, acima de tudo, ele não teme a Deus, ele não teme aos homens, ele se vê superior a todos, ele se vê no ponto de equilíbrio, e ele começa a perceber que ela está tirando o equilíbrio dele, ela está tirando a paz dele, ela está tirando a tranquilidade dele. Ele não aguenta mais todo dia acordar, abrir os olhos, sair de casa e dar de cara com aquela mulher, seja na porta do tribunal, seja na porta da casa dele, mas todo lugar que ele vai, ele encontra com ela. Ela está presente não só fisicamente diante dele, mas ela está presente já na consciência dele, por causa da sua perseverança, por causa da sua persistência, por estar à porta. E aí, Jesus termina essa parábola dizendo assim: se este homem que não teme a Deus, esse homem que se vê como superior aos outros homens, esse homem que se enxerga no status de divino, esse homem que se acha no topo do mundo, é desequilibrado, pende e cede ao apelo de uma mísera e simples viúva. Se um homem com tamanha maldade em seu coração, se um homem investido de tamanha arrogância, de tamanha prepotência, de tamanho orgulho, de tamanha maldade, de tamanha insensatez em seu coração, é capaz de se voltar para o apelo de uma mulher que está batendo a porta todos os dias, será que Deus, o Pai de bondade, o Pai de misericórdia, o Pai de amor, aquele que nos ama, aquele que nos criou, aquele que tem pensamentos de paz a nosso respeito, aquele que a sua proposta é trazer restauração, é trazer vida, aquele que deu a vida do seu Filho por amor a nós, aquele que agiu em nós e está agindo em nós, realizando uma obra gloriosa em nossa vida, uma obra de salvação, uma obra de restauração, aquele que quer transformar a tua vida, a nossa casa, a nossa família e todas as coisas que nos cercam. Será que esse Deus de tamanha bondade e misericórdia não é capaz de nos atender? Jesus está dizendo: se um homem mau consegue, ele cede
a perseverança de uma mulher que insiste para que julgue a sua causa, com certeza o Pai de misericórdia e de amor haverá de atender a todo aquele que lhe clama. A Escritura diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o contexto de salvação no Antigo Testamento não é salvação da alma apenas. A ideia de salvação no contexto do Antigo e Novo Testamento, salvação é ter o socorro de Deus, salvação é ter o agir de Deus em seu favor, salvação é ver a destra de Deus, é ver a mão de Deus se movendo sobre a sua vida. A Escritura diz nos profetas e enfatiza no Novo Testamento: todo aquele que invocar o nome do Senhor será socorrido, será ajudado, será amparado. A vontade do Senhor é vir ao seu encontro, é restaurar a sua vida, é mover a mão dEle para produzir o melhor em você. Você vai prevalecer diante de toda e qualquer dificuldade se você aprender a permanecer na porta, a insistir na porta. Aqueles que ficam na porta, aqueles que clamam, aqueles que não saem da porta, aqueles que estão a bater na porta, terão a resposta do Senhor. O Senhor julgará a sua causa. Você verá o favor de Deus sobre a sua vida. E ainda que pareça estar demorando, você vai continuar a bater na porta, e mais cedo ou mais tarde ela irá se abrir. E quando o Senhor julgar a sua causa, você se alegrará, porque o Senhor colocará um cântico novo em seus lábios, o Senhor colocará um cântico de alegria em seu coração. Você terá um testemunho da fidelidade, da bondade e da graça de Deus sobre a sua vida. Você terá um testemunho e saberá que o Senhor agiu em seu favor, e todos aqueles que estiverem próximos de você verão. Você não terá apenas um testemunho, você será um testemunho vivo, você será uma testemunha viva da obra de Deus, da mão do Senhor em seu favor. Que nessa noite possamos aprender a bater na porta, a perseverar na porta, a continuarmos na porta, porque certamente, mais cedo ou mais tarde, o Senhor nos responderá e teremos e seremos um testemunho vivo da ação, do milagre e da glória de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por tua fidelidade e amor. Peço que abençoe os teus filhos, que os ajude, que os sustente, que os guie em tua misericórdia. Senhor, levanta homens e mulheres capazes de estarem na porta, de prevalecerem, de continuarem perseverando em oração, capazes de continuarem insistindo com o Senhor, capazes de continuarem diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor possa mover a tua mão em favor do teu filho, em favor da tua filha, em favor das necessidades, ó Pai, que o teu filho e a tua filha possa ter nessa noite. Que o Senhor possa romper com todo o grilhão, com toda a algema, com toda a situação, ó Pai, de aprisionamento. Que a tua bondade e a tua misericórdia alcance a cada vida, ó Pai. Que as vidas sejam liberadas. Eu declaro a mão do Senhor, a destra do Senhor, agindo sobre a tua vida, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo renovação, trazendo mudança. Que você possa confiar no Senhor e esperar no Senhor. Pai, nós colocamos a nossa esperança em Ti, em Teu favor e em Tua misericórdia. Age em favor do Teu povo. Oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Forte abraço e até mais.